Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? No nosso trabalho, nós temos os seguintes integrantes: Elaine Oliveira, Jéssica Lidiane, Gabriele, Gabriel Vidal, Pamela, Marcos Tadeu e Vitória Marculino. Vamos começar? Introdução. Fonte de pesquisa. Utilizamos o texto Entrevistas Familiares, Entrada para a Psicanálise. Inicialmente, o que conduz alguém ao consultório do analista é uma queixa, um sofrimento qualificável como sintomático. A primeira demanda nem sempre é decifrá-lo, nem a premência em revelar o sentido que o sofrimento oculta. O que se espera em geral é um efeito de alívio, ou quem sabe, sua remoção. A entrada de alguém com sintoma coloca uma primeira questão, a das entrevistas e o desdobramento dessas na possibilidade da análise. Em Freud, o que designamos entrevistas preliminares recebia o nome de análise de prova. A princípio, as análises de prova seriam um momento em que alguém faça introdução no campo da análise, ou seja, no campo do sujeito. Agora, farei algumas perguntas, vocês podem tentar responder e, se possível, acertar. 1. Inicialmente, o que conduz alguém ao consultório do analista é A. Uma queixa, um sofrimento qualificável como sintomático. B. Uma queixa, um sofrimento qualificável como assintomático. Ou C. Os xistes do paciente. 2. Em Freud, o que designamos entrevistas preliminares recebia o nome de A. Análise da prova, B. Desenvolvimento da prova ou C. Conclusão da prova. Vamos responder baseado com o que eu expliquei lá na introdução. Agora vamos para as respostas. 1. Inicialmente, o que conduz alguém ao consultório do analista é A. Uma queixa, um sofrimento qualificável como sintomático. E 2. Em Freud, o que designamos entrevistas preliminares recebia o nome de A. Análise da prova. Agora vamos continuar com o trabalho. Como Freud tratava a chegada do paciente. Boa noite. Vamos falar um pouco sobre como que Freud tratava a chegada dos pacientes, né? E ele afirmou que sobre esse início de tratamento, que devemos conhecer, é o momento da gente estar conhecendo, né, os pacientes aí entre 1 a 2 semanas, mais ou menos, né? E que este período é um período de sondagem, né? Um momento ali que o analista ele vai avaliar se o paciente ele está disposto a operar seu dispositivo psíquico, né? E aí, caso né, ocorra um rompimento, né, como por exemplo uma desistência, a pessoa ela já não vai mais, né, para análise. Isso nos quer dizer que porque a pessoa ela não, esse paciente, né, ele não está apto, né, para análise em si, né? E aí esse procedimento inicial, ele consiste em deixar o paciente falar todas as suas demandas, né, sem muitas pontuações, né, do analista, né, é o momento ali da fala do paciente mesmo. Então, a entrevista preliminar, né, consiste em eliminar equívocos, e aí esses equívocos, né, ou seja, eliminar aqueles que não estão diante a um desejo decidido, conforme Lacan trouxe, né, esse conceito. E em outras palavras, né, aquele que não está apresentando um desejo, né, um desejo decidido de entrar em um discurso analítico. Então, além disso, Freud também ele insistiu assim, bastante
a respeito da indicação e contraindicação, dizendo que não devemos que devemos, né, estar bem resguardados, limitando as escolhas, né, dos pacientes. Isto é, né, ele indica que o tratamento só pode ser feito para pacientes mentalmente normais, né? E então, os pacientes diante, por exemplo, de uma psicose, ele já considera uma contraindicação. E pontuou também, né, esse motivo que ele trouxe essa indicação e contraindicação, de ter essa cautela, né, diante o paciente, diante daquilo que chega, diante o paciente, diante daquilo que chega, porque a gente vai estar lidando, né, com forças explosivas, né, altamente explosivas, né, a gente vai estar trabalhando, né, com essas forças, então a gente tem que ter muita cautela diante ao paciente, né, que chega. E é isso. Entrevistas preliminares para abordagem lacaniana. O termo das entrevistas preliminares, essa expressão, né, foi criada por Lacan para definir o momento inicial da análise. Essa chegada no ambiente, esses primeiros encontros que podem durar semanas, né, com o analista. Essas entrevistas preliminares, esses encontros, têm qual utilidade, assim? A intenção desses encontros é ligar o paciente com o trabalho da análise em si e ao analista. Essa entrevista preliminar é um caminho para que o paciente tenha a análise propriamente dita. O analista precisa fazer essa entrevista para ele conseguir ter um diagnóstico mais certo e assim trabalhar esse diagnóstico na análise. E aí, só a título de curiosidade, eu fui pesquisar um pouco se essa entrevista preliminar era a mesma coisa do que uma triagem, porque eu estou fazendo o estágio obrigatório, né? E aí eu estou fazendo triagens numa instituição. Aí eu vi que não é a mesma coisa, porque a triagem ela busca identificar a demanda do sujeito e assim encaminhar ele para algum encaminhamento, né? Fazer algum encaminhamento para ele. E as entrevistas preliminares fazem parte de um processo da análise em si. E ela é obrigatória para que aconteça a análise. Quais elementos pressupõem-se em uma análise? Sintoma analítico. Refere-se à situação de atestar o sujeito pelo fato de uma prévia abertura ao outro, tornando-o apto para representar. Como dizia Lacan, é preciso retificar algo antes, para dar início à análise. Subjetivação é quando se inicia a criação do saber ou da significação. A localização subjetiva é a introdução do sujeito no seu inconsciente. Exemplo, é quando o sujeito irá se despir. Transferência prévia, a entrada do sujeito suposto ao saber. Podendo ser esta a condição de uma análise, mas que nem sempre irá ocorrer, porque às vezes esse analista encarna para ele uma figura fora de seu alcance, o que será um obstáculo para o dispositivo analítico. Entrevista preliminar é de suma importância, pois a partir do reconhecimento de uma transferência de um analista, que se poderá assegurar esta em prol da cura do paciente. Agora eu deixo uma pergunta para vocês. A frase "qual é sua participação na desordem da qual você se queixa?", retificando a relação do sujeito com o real, foi mencionada por qual psicanalista? Letra A, Lacan. Letra B, Winnicott. Letra C, Freud. Letra D, Melanie Klein. Obrigada.
Na neurose, a instalação da transferência ela coincide com os fins das entrevistas preliminares. O analista ele conduz o sujeito à produção de uma meia-verdade. E a posição do analista, por não ser uma posição de cumplicidade, com as significações que já foram construídas, favorece o desenvolvimento da transferência, na medida que ela liga a um compromisso e a verdade. Assim, o psicanalizante, que é aquele que associa livremente, ele aceita submeter-se a uma palavra que extrapola o senso comum. O Michel Silvestre fala que o inconsciente ele constitui-se em si mesmo um efeito de transferência, e por ela é mantido e reavivado. E isso Lacan nomeia como a expressão do... Então, gente, as entrevistas preliminares significa que o começo é adiado. O analista ele demora a iniciar o processo de análise no sentido de analisar a demanda até que ele se satisfaça. Boa noite, gente. As entrevistas preliminares, elas marcam o momento em que o analista verifica a possibilidade do paciente provar. Provar era uma tarefa do analista. O que isso quer dizer, né? Provar se o dispositivo analítico, a transferência, o trabalho da associação livre poderia ser postos para funcionar na pessoa que trouxe o seu sofrimento, a sua queixa. A análise de prova seria o momento em que alguém faz a sua introdução no campo do sujeito.